Olá, muito boa tarde. Entre os dias 21 e 28 de agosto decorre em Fátima o curso de Missiologia, uma oportunidade para estudar a missão e apresentar casos concretos de atividade missionária na atualidade. O padre Adelino Ascenso é presidente dos Estudos Missionários Adjuntos e o coordenador deste curso, hoje convidado do programa Eclésia. Padre Adelino, muito boa tarde. Obrigado por estar neste programa. Este curso de Missiologia quer dirigir-se especificamente aos missionários que partem em missão, quer analisar sobretudo esse aspecto da missão? Também, mas não só. Dedica-se naturalmente aos missionários que estão de férias, portanto, que estiveram no campo da missão e agora querem reavivar um pouco a teoria da missão. Também se destina a jovens que estão a preparar-se para a missão, sejam eles seminaristas, sejam eles missionários ou os futuros leigos missionários. Também se dedica ou se destina a sacerdotes diocesanos que pretendam, e é bom que o façam, expeditar um pouco o elan missionário da Igreja. E, naturalmente, também às irmãs, as consagradas, portanto, consagrados e consagradas, que queiram participar. Mas é sempre a pensar no partir em missão, ou também na missão que acontece no cotidiano, por cá? É no partir e no regressar, digamos assim, porque quando nós pensamos em missão, pensamos naturalmente, a primeira ideia que nos vem à mente é de uma igreja em saída, como diz o Papa Francisco. Portanto, uma igreja em saída, sim, mas depois também há o regresso. A partida, o ir e o regressar. E é neste regresso, talvez, aqueles que já partiram, é neste regresso que eles podem avivar um pouco essa chama missionária e, ao mesmo tempo, partilhar as suas experiências com os outros que participam no curso. Neste curso em concreto, o que é que se vai ensinar? O que é possível aprender? Vamos começar com o Dom António Couto, que vai falar logo na segunda-feira na missão no Evangelho de São Mateus, uma vez que estamos no ano A. Isto durante toda a segunda-feira, dia 21. Depois, na terça-feira, teremos o Dr. José Eduardo Franco, que nos falará no Cristianismo e Globalização, Estado, Igreja e Missionação na época moderna e contemporânea. Depois teremos a doutora Teresa Messias, na quarta-feira, que falará de espiritualidade missionária, aprofundar um pouco essa dimensão um pouco não, aprofundar muito essa dimensão espiritual da missão. Depois, na quinta-feira, falarei eu de literatura e teologia, principalmente concentrando na ficção de Xu Sakuendo, porque eu considero que a ficção é um meio muito importante para o aprofundamento da fé e para a própria missão em si, porque a missão hoje é muito abrangente. Para a própria missão em si, eu penso que a ficção é fundamental. E depois temos, na sexta-feira, o Padre José Nunes, que nos falará no diálogo interreligioso, que é um tema incontornável. Agora, ser missionário pressupõe, por certo, uma aproximação a temas como estes, estudar algumas teorias. Agora, acredito que não seja, sobretudo, enfim, nas mesas de uma faculdade ou de um curso de missiologia como este que o missionário, enfim, fica capaz da missão. Não, de forma nenhuma. É necessário depois passar para a parte mais concreta. Digamos que este curso de missiologia é uma preparação de um núcleo, nós apercebermos do que é realmente o núcleo missionário, para depois ganharmos força, energia, até no contacto com outras pessoas, missionários ou não, para partirmos e voltamos à dimensão da saída, para que depois possamos regressar. Vejamos, enfim, toda esta proposta a partir do seu exemplo como missionário. Depois de estudar, decidiu partir para a missão para o Japão, não é? Sim. Chegando lá, o que é que fez com o que levava na bagagem?
Aprendi japonês, comecei a aprender japonês E esse é logo um aspecto não menor, não é? O saber a língua. não menor, porque são 2 anos em que nos dedicamos à aprendizagem da língua, porque chegamos à conclusão de que se nós não falarmos japonês, não podemos fazer absolutamente nada no Japão. Mesmo que estejamos para acompanhar brasileiros, que não era o meu caso, mas mesmo que estejamos para acompanhar brasileiros ou sul-americanos, falando português ou espanhol, não falando japonês, não podemos fazer nada, porque ali tem que haver este diálogo com a cultura japonesa. Portanto, o primeiro trabalho é a aprendizagem do japonês. Depois aprendemos uma coisa muito importante, é a fazer silêncio. Aprendemos a fazer silêncio. Essa é a melhor forma de dialogar com a cultura local? É a melhor forma de dialogar com a cultura local no Japão, até porque o silêncio é valorizado, eu creio que o silêncio é valorizado em todos os povos, também na nossa cultura é bastante valorizado, embora esteja talvez esquecido. No Japão, há diversos elementos fundamentais na cultura propriamente japonesa, um desses elementos é o silêncio. Portanto, nós temos que aprender a fazer silêncio, estando com as pessoas. O padre Adelino Nascense, portanto, chegou ao Japão nos anos 90, não é? Em 98. 98. Sim. Portanto, esse o primeiro compromisso da missão foi esse contacto com a língua, com a cultura local. Sim. O primeiro compromisso, que é já o nosso primeiro trabalho missionário, é frequentar a escola de japonês de segunda a sexta, 4 horas por dia, com muito trabalho para casa. Este é o nosso primeiro trabalho. Esse foi o primeiro trabalho que eu fiz quando cheguei ao Japão. Depois, cada pessoa tem o seu ritmo, tem a sua forma de ser. E eu depois, no segundo ano, fui viver com um padre japonês, de modo que já comecei a entrar um bocadinho na cultura japonesa através do convívio com este padre japonês. E depois também comecei a fazer as homilias, pedindo aos professores que corrigissem o meu japonês, professores que não eram católicos, não eram cristãos, e por isso corrigiam à letra, o que para mim era fundamental, e depois fui avançando. Finalmente, ao final dos 2 anos de estudo do japonês, comecei a trabalhar oficialmente. Decorre daí, se calhar, um primeiro ponto da teoria para o ser missionário, para quem chega, não é? Sim, sim. A primeira coisa não é despejar aquilo que se leva. Não, a primeira coisa terá que ser aprender. Eu falava na dimensão do silêncio, sim, mas há outra dimensão importantíssima, que é escutar. Nós, no Japão, se não escutarmos, não conseguimos entrar no mundo japonês. E se não conseguirmos entrar no mundo japonês, torna-se uma tortura o continuar lá. Porque... Não existe integração? Se não houver integração, nós seremos sempre um corpo colocado de parte. Claro que nós não tenho a pretensão de forma nenhuma de ser japonês. Nunca serei japonês, serei sempre um ocidental. Também não tenho a pretensão de ter entrado na cultura japonesa. Penso que posso talvez ter roçado um pouquinho daquilo que é a cultura japonesa, porque isto implica naturalmente uma aprendizagem constante e uma caminhada constante com o povo japonês. Falou da dimensão do silêncio e dessa integração na cultura local, ou aproximação. Também a propósito, acredito, e por isso falou de silêncio, do filme de Martin Scorsese, que esteve em Portugal e que gerou alguns debates em torno, sim, da presença missionária no Japão, nomeadamente com o Padre Lino aqui neste programa. Acredita que é um caso paradigmático do que deve ser a missão em qualquer parte do mundo, essa abordagem inicial do silêncio? Eu penso que sim, mas aqui tenho que explicar o que é que eu quero dizer com isso. Sim, sim. Estamos a falar da questão da apostasia, que é um a história problema do filme, não é? Exatamente, a história do filme. Para mim, a apostasia, mais do que a apostasia, o problema que se coloca ali é o problema de inculturação. E o problema de inculturação, isso sim, não só no Japão, é em toda a parte para onde nós
nos dirigimos como missionários. A enculturação tem que existir, sem perder os nossos valores, sem perder a nossa identidade. Eu sou católico, sou português, enfim, sou padre, não posso perder esta identidade. Mas se não houver um esforço permanente de enculturação, nós não conseguimos fazer missão. Acredito que o curso de Missiologia, que decorre nesta semana de agosto, ajude também a essa enculturação, por exemplo, o tema do diálogo interreligioso. Sim, eu espero que ajude, porque o tema do diálogo interreligioso é um tema incontornável. Eu diria, hoje em dia, mais do que diálogo interreligioso, talvez seja diálogo intercultural, porque nós, quando entramos no diálogo interreligioso, podemos correr o risco de deixar a parte aquela zona pré-religiosa do ser humano. E quando falamos no diálogo intercultural, então começamos aí nessa base pré-religiosa. Mas o que nós pedimos ao Frei José Nunes é que nos fale precisamente do diálogo interreligioso, que é naturalmente um tema incontornável. E poderemos regressar novamente ao filme Silêncio e à sua experiência no Japão, esse diálogo pré-religioso, cultural. Sim. Terá sido que não existiu com essa missionação no século XV e XVI? É possível que tenha existido, e acredito que tenha existido. Talvez não tenha existido na dimensão que seria desejável. Ou talvez o autor, Shusaku Endo, que escreveu o livro, ele próprio acreditava que essa missionação não tinha dado os passos que deveria ter dado. Portanto, que os passos que deu não foram suficientes. Isso era uma preocupação do próprio autor do Silêncio, de Shusaku Endo. A própria questão da apostasia em debate em torno do filme e ao longo de todo o filme de Martin Scorsese tem muito na sua raiz esse diálogo interreligioso e cultural. Sim, sem dúvida. Porque estamos ali a entrar, a dialogar com uma cultura completamente diferente, com uma cultura que tem valores no seu núcleo, digamos, no seu miolo, completamente diferentes dos nossos valores. As concepções de Deus, de pecado, de morte, depois os valores da harmonia, a teoria do escondimento, a valorização do silêncio. Tudo isso está no miolo da cultura japonesa. E, portanto, o próprio filme e o livro, principalmente o livro, porque o filme é o resultado do livro, é um exercício de diálogo intercultural entre o Rodrigues, o padre português, o jesuíta português, e essa cultura japonesa onde ele acabou por entrar. Curiosamente, ele acabou por entrar porque se tornou ele próprio um kakure cristiano. Ele tornou-se ele próprio um cristão escondido. Portanto, ele acabou por entrar, mas foi um processo terrivelmente difícil e dramático. Quando não existe esse diálogo cultural que falava há pouco também o padre Adelino Nascenso, enfim, resulta em tortura, não é? Como Exatamente. num ambiente de tortura. O padre Adelino vai apresentar precisamente este caso nesta semana, neste curso de Missiologia. Sim, eu vou apresentar o Shusaku Endo, portanto, a ficção em Shusaku Endo. Naturalmente falarei no Silêncio, mas também falarei no Samurai, porque o Samurai é um romance muito, muito bom. De Shusaku Endo também. Do Shusaku Endo também. Falarei talvez também do Rio Profundo, que é o último romance dele, que foi publicado em 1993 e depois traduzido para inglês em 94 e creio que para português em 95. E falarei da ficção em Shusaku Endo. E porquê? Porque eu considero que a ficção é a minha convicção. Sim. De que a ficção, para o aprofundamento da fé, é um meio imprescindível. Pode dar uma certa candura e pode dar também, simultaneamente, consistência,
aos catecismos que são coluna vertebral. Portanto, digamos que a ficção pode meter nessa coluna vertebral, que é o catecismo, nervos, sangue, carne, portanto, algo que nos leve a sentir a vida através de sentimentos como traição, o sofrimento, o silêncio de Deus, etc. Portanto, temas teológicos. Tudo isto resulta de uma investigação para doutoramento que o Padre Inocêncio fez em torno do silêncio de Saco Endo. Sim, sim. Eu fiz o doutoramento sobre, precisamente, a teologia implícita na obra de ficção do Saco Endo, concentrando-me em 10 obras. 10 obras desde 1955 até 1993. Isto é, desde o Homem Branco, Homem Amarelo, até o Rio Profundo. Portanto, foram 10 obras. E nesse percurso, sobretudo no contacto com a cultura oriental, nomeadamente com o Japão, de que forma é que a missão que desenvolvemos entre nós tem a ganhar, a aprender com esses contactos culturais? Tem a aprender, talvez, naturalmente, a dimensão do silêncio. Tem muito a aprender no que diz respeito à valorização do silêncio, à valorização da presença, à valorização da escuta. Mas também, nós portugueses, temos muito a aprender na relação muito forte que nós temos com o Japão. Eu estive recentemente num jantar com uma delegação vinda do Japão, de 20 japoneses, da Associação de Amizade Portugal-Japão. Esta delegação era de Nagasaki e convidaram-me para ir jantar com eles. Fomos jantar e aí, na nossa conversa, eles próprios também diziam que há uma grande semelhança entre o povo japonês e o povo português. Talvez isso para nós seja algo que ainda devemos investigar um pouco mais. Há uma grande semelhança. Não na concepção e na vivência da experiência crente. Aí existem algumas distâncias. Exatamente, aí há algumas distâncias. Eu diria aqui, falei há bocadinho numa dimensão na cultura japonesa, no miolo da cultura japonesa, que é a cultura do escondimento. O japonês esconde aquilo que para ele é o mais importante. Aí temos o exemplo dos kakure cristãos, dos cristãos escondidos, que escondiam aquilo que para eles era mais importante, que era seguir Cristo. Neste momento, a população católica do Japão é cerca de 0,34%. Ora, isto é um número irrisório, se nós formos analisar matematicamente. Agora, nós sabemos, sentimos que a cultura japonesa tem muitos valores cristãos, que nós podemos considerar cristãos e eles talvez não considerem cristãos. Mas há valores que ficam aí na cultura japonesa que, mesmo que os japoneses não sejam explicitamente cristãos, eles defendem muitos valores que nós consideramos cristãos. Ora, isto é ótimo. Não é necessário. Sem dúvida um fator de aproximação entre culturas e, na sua opinião, estando o catolicismo, o cristianismo nas sociedades ocidentais, enfim, a diminuir e a emergir em sociedades como a africana e a oriental, mudando também o eixo, mudando o centro dessa experiência católica, poderemos estar também num processo de transformação, mesmo entre nós, acentuando menos a norma, a doutrina e mais a relação entre pessoas, como dizia? Eu penso que sim. Creio que o paradigma da missão e o paradigma da evangelização está a mudar radicalmente. E nós, principalmente, a missão deverá fazer-se também aqui, não só no Japão, pela presença. Pela presença amiga, pelo contacto amigo, pelo contacto fraterno. Não só por isso, é evidente. Não podemos ficar só por palmadinhas nas costas. Mas essa presença constante, essa presença da escuta, essa presença
de estar, como eu por vezes digo, ombro com ombro, ao lado do outro, principalmente nos momentos de maior sofrimento. Eu penso que o paradigma da missão passa muito por aí, hoje em dia, por exemplos concretos, por atos concretos. As pessoas estão saturadas de palavras. Mas continuamos a insistir em exemplos de missão que vão muito pela palavra. Sim, a palavra, claro, dir-nos ao do António Couto, que a palavra é imprescindível e ele tem razão, mas uma coisa é a palavra, outra coisa são as palavras em que nós transformamos essa palavra muitas vezes. E este curso de Missiologia vai por essa via também de mudança de paradigma da missão? Eu penso que sim. Aliás, nós começamos o curso, como já tem sido hábito nos outros anos, começamos o curso precisamente com a palavra. O Dom António Couto nos vai falar da missão em São Mateus. E a partir daí eu penso que nós podemos sair deste curso de Missiologia com uma ideia, por muito tenue que seja, de uma ideia de um novo paradigma de missão. Por certo que sim, e esperemos enfim, que se descubra nestes dias de curso de Missiologia, que é promovido pelo Instituto de Missionários Adigentes, a partir desta segunda-feira e até ao dia 28. Padre Adelino Ascenso, agradeço ter estado aqui no programa Eclésia a apresentar esta iniciativa e espero que seja uma ótima oportunidade para estes dias de verão. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Mais logo, acompanhe-nos também na rádio, na Antena 1, onde lhe fazemos companhia pelas 22h45. Votos de boa tarde, boas férias, se for o caso, e até amanhã, se Deus quiser.